Mundial da Saúde do Rim. E pensando nisso, diversas ações estão sendo realizadas em todo o Brasil para tratar sobre esse tema. Estou recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Arapuã a médica nefrologista, a doutora Carol Cardoso, que está conosco aqui. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Muito obrigada, Bruno. Bom dia a todos. Isso, como você bem falou, dia 9 de março nós comemoramos o Dia Mundial do Rim. E por que esse dia é tão importante? Porque nós fazemos com que nossa atenção se volte para esse tema. Nós sabemos que a doença renal crônica, né, é uma doença que é assintomática, é uma doença silenciosa. Então, as pessoas não procuram médico porque não sentem nada. Então, quando um paciente desse nos procura com algum sintoma, é porque essa doença já está bem avançada. E talvez nesse momento a gente fique limitado, de mãos atadas, sem ter muito o que fazer. Porque a lesão, o insulto no rim já aconteceu e a gente não consegue voltar atrás. Então, no dia 9 de março, assim, a gente comemora o Dia Mundial do Rim com a proposta de alertar, de enfatizar justamente a importância de um diagnóstico precoce, a importância da prevenção dessa doença renal. Muita gente que está em casa agora não sabe a importância da funcionalidade do rim no nosso corpo. Só sabe quando ele apresenta um problema. Queria que você destacasse agora para quem está em casa qual é a importância para o nosso organismo do rim. Então, o rim, ele possui diversas funções. Uma delas é a filtração do nosso sangue, ou seja, ele limpa o nosso sangue de todas as toxinas. Então, a partir do momento que a gente perde essa função renal, essas toxinas começam a acumular no nosso organismo e começam a atingir outros órgãos, como o coração, como o trato gastrodigestivo, como o nosso cérebro. Isso pode acarretar diversos sintomas, como arritmias, taquicardias, náuseas, vômitos, desorientação. Então, é muito importante esse cuidado da função do rim, justamente por essa limpeza que ele faz no nosso organismo. Lembrando que essa é uma das inúmeras funções que esses órgãos eles possuem. Existem dois problemas relacionados aos rins que chamam a atenção. Primeiro, a questão da insuficiência renal, está relacionado diretamente à questão crônica e à questão também da pedra no rim, popularmente conhecida. Eu queria que você explicasse esses dois casos principalmente. Então, a insuficiência renal, ela surge a partir desses insultos que vão acontecendo ao longo do tempo no nosso rim, e esses insultos, esses acometimentos renais, vai criando cicatrizes, fibroses, que a gente chama no nosso rim. E o que é que isso leva? A partir do momento que eu vou tendo aquela pancada no rim, essas cicatrizes vão sendo formadas a ponto de que aquele lugar no rim em que possui a cicatriz, ele não funciona, não tem o sangue. Então, aquele local fibrosado já perdeu a sua funcionalidade. Então, a gente não consegue recuperar isso. Então, levando à insuficiência renal, certo? Essas lesões renais que vão acontecendo ao longo do tempo faz com que em algum momento esse rim não funcione. Já os cálculos, né, que é chamado de litíase renal, eles são formados por diversos mecanismos, inclusive hereditário, genético, e vão também acometendo qualquer parte do nosso rim. A depender do tamanho desse cálculo e da localização dele, pode haver obstrução desse rim e ele não consiga exercer a sua função de filtração. Ou seja, aquela urina que era para ser eliminada pelo nosso rim, ela fica presa por causa desse cálculo, levando justamente a também uma lesão renal e uma futura insuficiência renal se isso ficar se repetindo. Por isso, um diagnóstico precoce é sempre importante. O cálculo renal, ele pode ser evitado se algumas medidas forem tomadas no sentido principalmente de alimento e de água. Muita gente não toma água, não tem um hábito. Qual o prejuízo que isso pode causar ao rim? Então, eu costumo dizer que o rim, ele é um filtro, né? Então, para haver a filtração, eu preciso ter o líquido, eu preciso dar o substrato para existir a filtração. Então, eu preciso dar água para o meu rim funcionar. Sem água, ele não vai ter o que filtrar, né? Então,
a partir do momento que pacientes que já são mais propensos a ter cálculo renal, ele evita, ele não toma uma quantidade suficiente de líquido, esse rim já não vai estar funcionando adequadamente e aquele cálculo também pode obstruir e causar dor para esses pacientes. Além disso, a alimentação é outro fator importante na prevenção e no cuidado, inclusive de novas formações de cálculo em pacientes que já têm história de cálculo. Alimentações, por exemplo, ricas em sódio. Então, a gente pede muito para os pacientes evitarem o sal na alimentação e aumentar a ingesta hídrica em casos de litíase renal. Doutora, apesar de ser um número pequeno, considerado pela Sociedade Brasileira de Oncologia, mas existe também a questão relacionada ao câncer no rim. É um número pequeno ainda, existem poucos estudos sobre isso, mas preocupa se não tiver o cuidado da fase inicial. Exatamente. Então, qual é o nosso foco hoje? É justamente alertar a população sobre a prevenção e diagnóstico precoce, porque, inclusive, neoplasias renais, elas, quando vêm a dar sintomas, quando elas vêm acometer o paciente a ponto dele buscar um profissional de saúde, muito provavelmente já vai estar em estágios avançados, como a doença renal crônica por si só. Por isso, hoje é um dia que a gente volta o nosso olhar justamente na ênfase da prevenção, desse cuidado para que esses diagnósticos, como inclusive neoplasia renal, litíase renal, doença renal crônica e qualquer outro acometimento no nosso rim, ele seja diagnosticado precocemente, porque é nesse momento que a gente consegue dar para o paciente terapias justamente para evitar essa perda renal futura. Doutor, uma coisa que eu vejo com muita preocupação é o sofrimento das pessoas que fazem hemodiálise. Se bem que o serviço público ele ainda é muito omisso nesse sentido de não ofertar uma quantidade suficiente para as pessoas que precisam. O porquê tanto sofrimento? Por que é tão desgastante fazer esse procedimento de hemodiálise? Então, a hemodiálise é um dos tipos de terapia renal substitutiva. O que é isso? Quando o nosso rim ele para de funcionar, eu costumo inclusive dizer para os meus pacientes que a gente tem que mudar um pouco o olhar em relação à hemodiálise. Porque graças a Deus e à tecnologia, hoje a gente tem uma máquina que consegue fazer a função, uma das funções do nosso rim, que é a filtração do nosso sangue. Então, esses pacientes que perdem a função do rim, essas toxinas que ficam acumuladas no nosso organismo, que levam a diversas complicações, inclusive a desfechos indesejados, como o óbito, elas podem ser tratadas a partir da terapia de hemodiálise, que é uma terapia na qual a gente utiliza uma máquina para substituir a função do rim. Então, essa máquina vai filtrar o nosso sangue, está fazendo aquilo que o nosso rim, que não está mais funcionando, consegue fazer. Então, o que é que eu costumo dizer para os meus pacientes? Para eles terem um olhar diferenciado da hemodiálise, um olhar com mais carinho. Assim, sabemos que é sofrimento, geralmente são 3 vezes na semana, por 4 horas. Então, a vida desses pacientes renais crônicos realmente é uma vida bastante limitada, é uma vida sofrida. Os pacientes, às vezes, podem sair com mal-estar durante a diálise, enfim. Mas, se não fosse essa terapia que a gente consegue propor para o paciente, a gente não teria como tratar esses pacientes. Porque, como eu disse, a partir do momento que a doença renal crônica está instaurada e o paciente perde a função do rim, não existe outro tratamento, medicamento que a gente consiga utilizar para recuperar essa função. O que existe é justamente a hemodiálise. Doutora, para a gente finalizar, algo que é uma esperança para o paciente de hemodiálise é a questão relacionada ao transplante do rim. E, graças a Deus, isso tem aumentado muito em todo o Brasil, o Nordeste avançou muito em relação a isso, mas é uma dificuldade em achar alguém compatível, né? Isso. O transplante renal, diferente de outros transplantes, os pacientes que entram na fila, eles não entram no final da fila. O transplante renal, ele acontece a partir de compatibilidade. Então, pacientes que entram na fila hoje, por exemplo, amanhã pode surgir um rim para ele. Isso é levado em consideração a compatibilidade do sangue do paciente que está doando o rim com o sangue do paciente que vai receber o rim. Apesar da Paraíba ser ainda um estado, assim, está bem no início em relação aos transplantes renais, ainda é uma terapia extremamente promissora e há esperança para esses pacientes, para eles
ter uma melhor qualidade de vida, poder sair da hemodiálise. Doutora Carol Cardoso, médica nefrologista, muito obrigado pela entrevista conosco aqui no consultório do Tribuna Livre. Eu que agradeço, Bruno. Bom dia a todos. E por falar nesse tema, no Dia Mundial da Saúde do Rim,